Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, agora nesta manhã, aqui na Clube, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Clube o Rafael Noronha, né, responsável técnico da Clínica Sorri Fácil. O assunto é saúde bucal e nós vamos começar então falando sobre essa importância, né, que pode-se dizer assim, né? Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos, bom dia, Davenir. Então, a saúde bucal, a gente sempre faz um jargão, né? A saúde começa pela boca, né? Então a gente, quando a gente fala isso, parece muito clichê, mas é a verdadeira realidade, né? O que acontece? A boca é considerado, e isso é prova científica, né? Não é eu, Rafael, aqui que estou falando, a saúde da boca é o lugar mais sujo do corpo, tá? Vamos falar num modo leigo, obviamente, para todos poderem entender. E no momento em que a gente deixa esse desequilíbrio ocorrer dentro do meio bucal, certamente a gente vai ter algumas questões prejudiciais em outras áreas do corpo também. Claro. Pode-se dizer, então, que, na verdade, pela boca é que entra todo o nosso sustento, né? Exatamente. E o sustento, ele vai sustentar o corpo de saúde tanto boa como saúde... Como um todo. O que acontece? Por exemplo, dando um exemplo bem básico aqui, eu perdi um ou mais dentes, né? A minha mastigação, automaticamente, ela fica prejudicada. Sim. Né? O que se preconiza? Que a gente mastigue os alimentos de forma adequada para que eles cheguem de uma forma também adequada dentro do nosso organismo digestivo, né, dentro do nosso trato digestivo, e a gente consiga fazer uma digestão correta dos alimentos. Claro. No momento em que eu perdi dentes e não repus, eu vou ter essa situação pro resto da vida, caso eu não dê um jeito nisso, né? Por isso hoje a gente lança mão de implantes, próteses móveis, enfim. Hoje, independente da maneira como a gente vai repor, obviamente com a diferença de qualidade entre elas, né, entre um implante e uma prótese móvel, por exemplo, mas é importante que esses dentes sejam recolocados, sim, né, sim, para que a gente consiga reestabelecer não só essa parte de mastigação, que a gente chama de trabalho funcional, mas também a questão de, por exemplo, articular, né, no momento em que é basicamente como se eu andasse com um pé com um sapato de salto alto e no outro uma havaiana o tempo todo. Sim. Certamente um dos nossos joelhos iam gritar por impacto que não é acostumado a receber e não é o certo receber, né? Sim. Então, no momento em que nos falta um ou mais dentes, a gente também fica nessa situação em relação à articulação da boca também. E uma das coisas que a gente se vê também, né, que hoje a questão não só da aparência, mas é toda uma qualidade de vida, e até para trabalho, né? Tem um apelo estético, principalmente, né? O que acontece? A gente tem hoje, o público trabalha, né? Independente se for quem trabalha home office, ou quem trabalha de frente em uma loja, ou quem trabalha de frente em um hospital, a boca é o nosso cartão de visita. Sim. Né? Então a estética hoje é uma questão que ela se sobressai muitas vezes até por coisas que a gente, profissional da saúde, julga mais importante, como por exemplo a questão da mastigação, a questão da articulação. Claro. Muitas vezes isso acaba ficando em segundo plano em relação, em detrimento da estética. Porque hoje é um apelo social, é uma questão que pega, por exemplo, para tu conseguir um emprego, para tu conseguir alçar voos maiores em algumas questões profissionais. Sim. Hoje em dia, eu não sei se eu posso te dizer, infelizmente, isso ainda persiste. Né? Eu depois não vou contratar aquele cara porque ele não tem os dentes na boca, enfim. Hoje isso acontece bastante, já acontecia, mas hoje cada vez mais isso fica iminente, né? Na verdade, vamos fazer um comparativo aqui, né? Chegar numa empresa onde de repente a recepcionista, né, já está ali desdentada, enfim, né? Exatamente. Querendo ou não causa uma boa impressão. Não né? causa, exatamente, né? Não causa uma boa impressão. Agora, doutor Rafael, a questão aí começa já desde da infância, da criança, Com certeza, do bebê. Com certeza. O que a gente orienta, né?
No momento em que começam a nascer mesmo os dentinhos de leite, né, que são os dentes descidos que a gente chama, a gente já orienta trazer a criança no dentista por duas questões. Uma, para a gente conseguir orientar os pais em relação a como higienizar, porque muitas vezes uma criança que está com os dentes recém-nascendo, ele não vai deixar botar uma escova, tá? Às vezes nem é o adequado, né? Sim. Então a gente orienta a higiene com uma gaze enrolada no dedo, trazer a criança num ambiente odontológico desde o início, desde que ela começa a entender o mundo, também é importante para quê? Para que essa criança seja acostumada a vir depois, quando ela começar realmente a precisar estar ali, né? E aquilo que eu sempre digo dentro da minha clínica para os meus pacientes, você preveniu, você vai gastar menos. E vai ter, além de ter toda a questão de saúde bucal controlada. No momento que você deixou a coisa correr, certamente o seu gasto aumenta. A gente sabe que saúde não só odontologia, mas saúde no Brasil é uma coisa cara, né? Então acaba que você vai também ter que despender um valor a mais para poder recolocar isso em ordem. Doutor, qual a recomendação, os cuidados para que as pessoas mantenham-se, né? Porque é importante, mesmo após uma avaliação, ou após eu ir lá arrumar os dentes na clínica, eu manter, né? Com certeza. A gente orienta sempre, a cada 6 meses, pelo menos, o paciente ir até a clínica. E eu sempre digo assim, é melhor que tu venhas e eu te diga que tu não tenha nada. Realmente, só precisa de uma profilaxia, uma limpeza de controle e só. Eu prefiro que tu vá lá e eu te diga isso, tá? E aí, não é que eu jogue contra mim, mas estou jogando a favor do paciente. Claro. A questão aqui não é jogar a favor de mim ou não, é a favor do paciente. Eu prefiro que tu vá lá e eu te diga isso, do que tu chegue lá e eu te diga, tu precisa colocar um implante, tu vai perder um dente aqui, tu vai perder outro dente ali, a gente precisa tratar essa gengiva, tá? Então, pra gente é muito mais satisfatório dizer pro paciente que está tudo bem, limpeza de controle, volte daqui 6 meses, tá? É o correto. Claro. Tá? Vamos falar de volta aí para a infância aí, é mito ou verdade, né, que existem, por exemplo, doces, antibióticos que prejudicam a saúde bucal? A gente tem muito aquela questão, chega o paciente para nós, né, relatando, olha, a gente tem os dentes do meu filho tá cariado porque ele usou muito antibiótico, tá? A questão do antibiótico é uma questão muito antiga, né? Foi bastante elucidada por artigos científicos, porém, isso não é um fator que determina se a criança vai ou não ter problema nos dentes. Ele pode contribuir, certo? Agora, não vai determinar. Tá? Se a criança tem problema nos dentes em relação, por exemplo, à cárie, é porque a escova não está chegando lá. Tá? Porque se a gente vai certamente pegar um universo de pessoas, várias que usaram antibiótico, outras ou várias que também usaram, uns higienizaram melhor, outros menos, os que higienizaram menos vão ter cárie, os outros não, e eles usaram o mesmo antibiótico. Sim. Né? Então, existe a questão, os antibióticos que foram utilizados antes poderiam interferir, mas não ser determinante para tal questão. Doce. Quanto maior a ingesta de açúcar, maior a propensão à cárie. Quando o paciente tem uma ingesta muito grande de açúcar, recomenda-se que ele tenha uma escovação muito mais eficaz e muito mais frequente. Né? A mesma coisa, eu vou falar, por exemplo, do café preto. Sim. Né? Muita gente, meu dente escurece porque eu tomo muito café preto. Sim, possivelmente isso vai contribuir. Né? Café preto, cigarro, refrigerante, chimarrão. Tá? São coisas que contribuem para o crescimento dentário. Mas isso, de novo, vai depender também da higiene, o grau de higiene, o grau de eficácia dessa higiene, né? E a frequência disso também. A idade da pessoa, por exemplo, a pessoa fica criança, passa a ser adolescente, enfim, vai seguindo até ficar um idoso, né? Exatamente. A questão da idade dos dentes, ela também...
Interfere, sem dúvida. Conforme vai avançando, com o avançar da idade, né? A gente tem um enfraquecimento da estrutura, né, uma tendência de enfraquecimento da estrutura dentária. Isso é comum, faz parte, assim como os ossos, né? Mesma coisa, né? Então, a gente tem essa questão, quanto maior a idade do paciente, tende-se a ter um cuidado maior também, né? Seria importante ter o cuidado maior, na verdade, né? Mas, de novo, também não é determinante para que uma pessoa tenha ou não cárie, quebre ou não dente, tá? Tudo isso são vários outros fatores que também influenciam. Não podemos usar este fator como um fator determinante para esse tipo de problema. Vamos falar dos trabalhos aí, os serviços, né, que a clínica de vocês, a Sorri Fácil, oferece, então, para todas as pessoas, né? Então, assim, a Sorri Fácil, ela chegou com a proposta, né, de oferecer todos os tipos de tratamento na área dentária, né, com acesso facilitado, né? Então, a gente pegar os pacientes que estão com a gente, conversar com eles, logo se vê que a gente tem uma maneira diferente de lidar em relação, por exemplo, à questão financeira, a questão de como fazer isso chegar no bolso dos pacientes, que hoje, querendo ou não, a gente precisa falar nessa questão. Sim, né? A gente sabe da condição da população brasileira, podemos colocar até mundial, né? Mas principalmente falando nós aqui, a gente precisa sempre pensar na questão financeira. A gente sabe que, de novo, saúde não é barato, né? Então a gente está tentando tentando enquadrar sempre alguma maneira de colocar esses tratamentos que hoje seriam considerados tratamentos inviáveis para uma população, vamos dizer, da classe B, C e D, né? A gente está trazendo maneiras de colocar isso dentro do orçamento dos pacientes para que a gente possa reestabelecer a questão de saúde bucal, né? Mas a gente atua em todas as áreas da odontologia, desde a harmonização facial, que é os tais preenchimentos, por exemplo, de lábio, tá? Remoção de rugas, enfim, né? Nem posso falar remoção, suavização, tá? A gente atua desde essa área até cirurgias bucais, orais menores, maiores, né? Inclusive eu sou responsável por essa parte de cirurgias. Implantes dentários é um dos carros-chefe da clínica, né? Que é a colocação de dentes fixos, né? A nossa melhor alternativa hoje para repor dentes. Então a gente transita entre todas as áreas dentro da odontologia lá na clínica, né? A gente tem toda uma estrutura preparada para isso. A ideia de botar a clínica, inclusive, foi um requisito, né? Para que a gente tivesse dentro da clínica, por exemplo, exame de raio-x panorâmico. Quantos profissionais atuam na clínica? Hoje, de dentistas, lá nós somos em 7. 7 dentistas? Tá, nós somos em 7 dentistas. Claro, varia, às vezes nós estamos com um quadro de 5, mas é de 5 a 7 dentistas, né? A gente está passando, no momento, por uma reformulação de equipe, né? Mas não foge muito desse número aí. Certo, então, né? Dr. Rafael Noronha, responsável técnico da clínica Sorri Fácil com a gente nesta manhã. Consideração final, agradeço aí a participação. Eu que agradeço a vocês o espaço, né? Eu queria deixar aqui o nosso contato para você agendar uma avaliação, para a gente poder ver o que precisa e, se Deus quiser, a gente conseguir ajudar quem precisa aí, tá? Então, os nossos contatos é no 3303-5453, tá? Esse é o telefone direto da clínica, ou também pelo WhatsApp, né? 54-253-6455. Certo, então, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rafael, que com certeza daqui mais uns dias aí estará com a gente novamente aí falando sobre saúde bucal, que é bastante importante aí para a população. Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.